Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coopercast. E hoje a gente selecionou um tema aqui de suma importância para a sociedade, principalmente aqui na nossa cidade. A gente vem tendo um aumento aí do uso, né, pelas pessoas aí dos veículos elétricos, ok? E isso vem se tornando cada vez mais um problema sério. É uma coisa que a gente vem notando aumentos de casos de atendimento nos nossos hospitais. E a gente separou esse tema e a gente trouxe hoje aqui duas pessoas super importantes aí nesse manejo desses atendimentos, que é o Dr. Jansen Cusual Ribeiro Filho, ok? Dr. Jansen é ortopedista e traumatologista, especialista em reconstrução e alongamento ósseo, coordenador do nosso centro cirúrgico do Hospital de Urgência e Emergência aqui de Vitória, nosso Hospital São Lucas, coordenador também do vice-diretor clínico do hospital e está tocando lá também o centro cirúrgico, né, Jansen? Tocando daquele jeito. E também aqui com a gente, Dr. Carlos Renato Renon, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, ex-presidente do capítulo do Espírito Santo da SBAIT, que é a Sociedade Brasileira de Trauma, né? E há mais de 35 anos aí atuando no trauma aqui do Espírito Santo. São Jansen, Carlos, sejam bem-vindos aí ao nosso Coopercast. Falando um pouquinho desses casos aqui, eu vou colocar umas estatísticas para a gente, recentemente lançadas aí pelo governo. O governo do estado aqui do Espírito Santo, ele registrou 259 acidentes envolvendo bicicletas elétricas, ok? Isso foi em 2025. 2026 ainda nem entrou aqui, mas 2025, 259. Desses 259, 17 pessoas tiveram lesões graves e 5 terminaram em óbito. A gente já sabe que esse ano já teve mais óbito, né? A gente já viu muitas lesões graves. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esses casos. Então vamos lá. A gente que trabalha aí, está na linha de frente aí nos hospitais de trauma, já percebe que deixou de ser uma exceção uma bicicleta elétrica e cada vez mais as pessoas vêm utilizando isso como meio de transporte, para evitar engarrafamento, melhorar ali a locomoção de um ponto ao outro. O que vocês acham? O que vocês estão achando aí? Vocês notaram esse aumento aí do volume dos atendimentos? Mustafa, a realidade do nosso serviço, a gente consegue identificar um aumento visível e exponencial dos casos e da gravidade desses mesmos casos, incluindo adolescentes, né? O nosso perfil de corte, falando do Hospital de Urgência e Emergência, é 16 anos, né? Sem limite de idade, obviamente, mas a gente consegue perceber que cada vez mais adolescentes, em idades cada vez mais precoces, estão dando entrada no nosso serviço vítima desses traumas. Renato, o que você acha? Isso é uma realidade no atendimento dentro da cirurgia geral. A cirurgia geral é que faz o primeiro atendimento desses pacientes. É fácil entender esses números, uma vez que existe um incentivo público para que a população utilize menos veículo automotor e mais outras vias de transporte, seja bicicleta elétrica, né? E, inclusive com criação sucessiva de ciclovias, né? Então isso vai haver naturalmente uma tendência em aumentar o número de pessoas utilizando e consequentemente o número de atendimentos de vítimas de trauma. Isso é uma realidade, a gente vê no dia a dia, o aumento é expressivo e assim, com lesões que vão de simples arranhões a lesões sérias, graves
com invalidez permanente, inclusive com chance de óbito, como você já deu aí nas estatísticas. Exatamente. E em relação, uma coisa que a gente observava, que às vezes a gente tanto atende pacientes vítimas de politraumatismo com motocicleta, e tem uma certa diferença quando a gente atende um paciente que caiu de bicicleta, ok? Isso na prática, no passado, era visível essa diferença. Lógico que tinha alguns casos de bicicleta que são graves também, né? Levando até a lesões graves e até casos de morte aí com bicicleta. Mas vocês notaram que essa modalidade de bicicleta elétrica já se aproxima mais ou menos ali com um nível de trauma igual à motocicleta? Na realidade, a gente tem tido uma percepção que está havendo uma troca, né? As pessoas estão mudando a bicicleta tradicional por esses veículos automotores. E essa migração, eu posso dizer, né, que está sendo, de certa forma, desordenada, faltando desde medidas públicas, né, do próprio poder público atuar diretamente, fazendo cumprir as normativas e as leis que já existem, né, e, obviamente, criando outras leis para se enquadrar no cenário atual, onde o nosso colega mesmo falou que o próprio governo estimula esse tipo de modalidade, mas, obviamente, não tem capacidade suficiente para gerir isso. Sim. Renato? Isso é uma realidade. A diferença nos traumas, quando você analisa bicicleta e bicicleta elétrica, é visível. Bicicleta elétrica hoje se aproxima de uma moto. Pela velocidade, né? Apesar de existir limitadores de velocidade, hoje também é muito fácil você eliminar esses limitadores. Não existe nenhuma regulamentação, na realidade, uma cobrança para isso. Regulamentação até existe, mas não há uma fiscalização para isso. É fácil você fazer isso. Consequentemente, você pega uma bicicleta que anda em baixa velocidade, bicicleta tradicional, para uma elétrica que pode chegar a 50 km por hora. E com um agravante, não há nenhuma obrigatoriedade, ou não havia até então, obrigatoriedade. A Prefeitura de Vitória fez uma normativa agora essa semana para isso, mas não há ainda nos outros lugares uma obrigatoriedade de uso de equipamento de segurança. Então, se você cai numa bicicleta normal a 10, 15 km por hora é uma coisa, uma bicicleta elétrica a 50 por hora sem nenhum mecanismo de proteção, a chance de lesão grave é infinitamente maior. Com certeza. A gente vê isso até em moto. Tem pacientes que chegam, dependendo do uso do equipamento que ele está usando, a gente vê algumas lesões mais graves dependendo do tipo do capacete, por exemplo. Tipo do capacete, fixação do capacete. Há uma frequência uma correlação muito interessante em traumatismo grave craniano de face com o capacete aberto, que na hora do impacto tende a sair, e aí, obviamente, o impacto é sem proteção, né? Então, isso realmente, a gente vê isso mesmo. Em relação à faixa etária, o que você observa nesses últimos anos lá? A faixa etária que tem adentrado no nosso serviço, como eu já disse inicialmente, ela tem uma limitação pré-determinada pelo governo estadual, que a princípio só adolescentes de 16 anos podem adentrar no nosso serviço. Mas hoje eu posso dizer que chega a ser uma rotina esses adolescentes entrarem vítimas desses acidentes. Mas envolvem desde esses adolescentes até adultos de meia idade, em torno de 40, 50 anos. Hoje não existe mais um perfil, um padrão de faixa etária. Eu acho que todos estão envolvidos no uso desse dispositivo e fatalmente, inevitavelmente, estão envolvidos também nos traumas. Essa semana passada, retrasada, 2 semanas atrás, só corroborando com o que ele falou, atendi no Hospital Antônio Bezerra uma paciente, mulher, acidente com bicicleta elétrica, sem mecanismo de proteção, de 76 anos. Olha.
que desequilibrou no quebra-mola e ao tentar firmar o guidão, ela automaticamente acelerou a bicicleta e acabou batendo no muro e fez uma fratura de coluna cervical grave por conta desse trauma. Então, assim, a gente vê hoje extremos utilizando o veículo e, consequentemente, com risco de trauma e lesão grave. Uma coisa que eu percebi é que as pessoas adoraram, né, a chegada desse novo meio aí de locomoção, só que as pessoas vão às lojas, compram, né, adquirem a sua bicicleta sem nunca ter andado de bicicleta ou andado há muitos anos atrás. Não estão acostumados, não são pessoas que estão totalmente habitualizadas assim de andar de bicicleta. Então, pegou ali um equipamento e vamos lá, vamos embora. Né? Aprendeu a andar na bicicleta elétrica. Aprendeu a andar na bicicleta elétrica e está achando que vai dar tudo certo, ok. Então, isso a gente vem observado também que não era uma prática comum, né? E está se tornando. Mais um motivo aí para ter uma maior chance de lesão, de trauma. Falando um pouquinho sobre as lesões mais comumente aí que vocês têm atendido lá, em relação a lesões ortopédicas cirúrgicas ou conservadoras ali, o que tem aparecido mais? Normalmente essas lesões, a gravidade dessas lesões estão diretamente ligadas à velocidade do dispositivo e ao uso correto do equipamento de segurança. O que a gente percebe é que esses equipamentos de segurança ainda não são usados de maneira adequada, como o colega falou em relação ao capacete, e esse uso inadequado, ou às vezes a falta do uso, diz diretamente ao perfil da fratura e à gravidade dela. Tá? A grande maioria dos casos que há dentro do nosso serviço são escoriações, tá? Mas as fraturas mais comuns, sob o ponto de vista ortopédico, são fraturas de extremidade distal do rádio, fraturas de extremidade das mãos, tá? Fraturas de tornozelo. Temos também os traumas ortopédicos mais graves, as fraturas de afisária de tíbia, as fraturas de fêmur, as luxações e até traumas mais importantes, envolvendo traumas de face, traumas raquimedulares, TCLs e até traumas abdominais, traumas torácicos, que são abordados aí de maneira multidisciplinar. E no caso da cirurgia geral, Renato, o que você acha aí já operou algum paciente vítima de colisão aí, bicicleta elétrica carro, bicicleta elétrica ou bicicleta elétrica moto? Já teve algum caso cirúrgico aí importante? Você até citou uma coisa interessante aí. Colisão bicicleta elétrica. Eu acho que talvez seja um dos mais comuns, tá? Um dos mais comuns. Esse tipo de mecanismo, né? Igual moto com moto, que também a gente tem visto muito agora, sim, né? Tem subido tanto o índice que eles estão colidindo entre eles mesmo, né? Quantidade de motos. Mas você vê isso, já operamos sim, traumatismo abdominal fechado, com lesão, com hemorragia, por uso de bicicleta elétrica, colisão, inclusive foi colisão bicicleta com bicicleta, né? Então, se você imaginar uma colisão frontal 50 km/h de cada lado, imagina um impacto corpo com corpo e dá para imaginar o padrão de lesão, o tipo de lesão e a gravidade da lesão quando isso ocorre. A impressão que dá é que as pessoas ainda não dimensionaram a seriedade do dispositivo, do uso correto do dispositivo, né? Eles usam de maneira, muitas das vezes, claro, não vamos generalizar, discriminadas, liberando crianças de 14, 15, 16 anos, mesmo estando fora dessa normativa que foi realizada agora aqui em Vitória, mas isso nos assusta. Na verdade, a normativa é dessa semana, né? De agora, né? Extremamente recente, né? Que ainda não está sendo executada de uma maneira, né, bem efetiva. Exatamente. E isso aí ainda tem um dado a mais, é que os adolescentes, principalmente, utilizando a bicicleta, eles têm que trafegar na via da ciclovia, que é o padrão, mas eles também têm que trafegar em cruzamentos e têm que respeitar a sinalização.
E muitos desses adolescentes sequer conhecem as regras de trânsito e as regras de sinalização. No final das contas, isso aumenta o risco de acidente. Não é incomum a gente encontrar a gente dirigindo, né, ali na via pública, e a gente encontrar uma bicicleta elétrica como se fosse uma moto. Isso a gente já viu algumas vezes, né, já viu alguns vídeos sobre isso. Então, eles usam também nas calçadas, nas ciclovias, mas algumas pessoas usam como se fosse uma moto. No meio da vida, No meio da rua. sem equipamento de segurança, Sem capacete. e adolescentes. Isso aconteceu comigo, cara. Eu estava parado no trânsito, na Avenida Rio Branco, que tem ciclovia no meio. Estava parado no trânsito completamente parado, e de repente eu ouço um barulho de alguma coisa batendo na lateral do meu carro. Eu olhei no retrovisor e não vi nada. E daí a pouco, à frente, levanta um rapaz de bicicleta e questionando a mim porque eu tinha estreitado o espaço entre um carro e outro, e aí provocou a queda dele. Eu falei, rapaz, a 3 metros para o lado tem uma ciclovia, e você devia estar na ciclovia, e não no meio da pista, né? Olha a imprudência dele, e isso aconteceu no trânsito parado, por sorte, o trânsito parado e ele em baixa velocidade, não houve nenhuma lesão grave. Mas isso exemplifica a falta de conhecimento e de legislação mínima, básica, de que a bicicleta tem que usar a ciclovia e não o meio da pista, né? Corredor entre os carros. Adotando o costume de alguns motociclistas, né, que fazem errado também. Mesma coisa. Os motociclistas acabam fazendo também, tendo essa conduta, o pessoal está indo na mesma onda, né? Se a gente tivesse que orientar a população aí de uma forma mais objetiva, simples, quais são as medidas assim mais agudas ali que a gente pode falar aí para o pessoal já começar a se conscientizar? Assim, Mustafa, eu iria um pouco antes. Eu iria com orientação, educação e fazer cumprir as normas que estão aí sendo determinadas, até de maneira mais recente. Eu acho que parte daí. Uma pessoa não pode chegar numa loja, seja ela qual for, e comprar um dispositivo sem conhecimento das normas, sem saber manusear o dispositivo, ou seja, comprar um aparelho que ela não vai saber usar e, obviamente, isso vai acabar repercutindo em acidentes cada vez mais graves. Eu acho que esse seria o pontapé inicial. É uma regra básica na SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, que trauma nem sempre é acidente, né? Acidente é uma coisa que acontece por um fortuito qualquer, mas o trauma, a melhor forma de você diminuir é a prevenção. Depois que ele ocorre, ele vira estatística. Então, a prevenção é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você diminuir índices de trauma, e aí eu falo de modo geral, né? Não especificamente dos veículos elétricos, é conscientização de pais que permitem que os filhos andem, na realidade quem compra eles, né? Quem fornece eles. Então, permite que eles andem sem equipamentos de segurança, sem orientação, e aí, às vezes, até com desconhecimento do risco que isso aí leva, né? Do risco que o usuário está correndo quando ele cai numa situação dessa. Então, prevenção, orientação, família, equipamento de segurança e legislação. Tem que haver uma legislação mínima que seja passível de ser fiscalizada, porque também não adianta criar normas que não podem ser fiscalizadas e que ninguém vai respeitar. Então é fundamental, eu acho que isso aí seria hoje uma forma assim bem objetiva de você tentar diminuir tanto o número de ocorrências quanto a gravidade delas. Perfeito.
A gente viu essa semana, né, essas medidas aí tomadas aí pela Câmara de Vereadores, já foi votada por unanimidade, e são medidas bem objetivas, bem tranquilas assim, de serem executadas. Requer fiscalização, assim como você falou, que é mais difícil de ter, conseguir abranger isso no âmbito da cidade inteira, ali em todos os momentos e tal, mas sempre ter em alguns postos, alguns locais ali. Por exemplo, a praia é uma loucura. Você chega semana, então, 18 horas até umas 20, assim, né, final da tarde, na praia, você mistura todo mundo voltando do trabalho, que agora também é uma prática, né? O pessoal está indo trabalhar de bicicleta elétrica. Então você mistura ali, pessoal voltando do trabalho, as crianças ali, adolescentes, se divertindo ali no calçadão e passando bicicleta elétrica 40, 50, E assim, o cara voltando do trabalho, o cara que está passeando, as pessoas que estão fazendo atividade física caminhando. As pessoas que estão saindo do botequim, em alguns casos já deram entrada alcoolizados no nosso serviço. E final de semana isso é uma prática. Domingo, na orla de Camburi, existe um período do dia que a orla é fechada. E assim, é visível, claro, não vamos generalizar, algumas pessoas, alguns munícipes, passando com um dispositivo, uma lata, uma long neck. E como isso vai ser fiscalizado? E isso, o álcool inevitavelmente aumenta a gravidade e a intensidade dessas... Não é incomum o uso, principalmente aí nas praias, aí, o uso da bicicleta elétrica de pessoas que estejam fazendo uso de bebida alcoólica. Sim. E fazendo uso de celular durante... Também, outro problema. Tá andando com a bicicleta e tá olhando para o celular. Olhando, digitando mensagens e andando. E filmando, né? E gravando. Ou gravando um vídeo ali pro Instagram ou para rede social. Vícios, né? e inclusive, o uso da bicicleta elétrica depois de beber, você não tem o problema da fiscalização que você tem com o veículo hoje. Exatamente. Né? Exatamente. Será que isso inclui na lei? Nessa nova lei? Essa pessoa... É uma pergunta. Eu não acho que eu não vi, não. Se eu não me engano, que eu saiba, não. Teria que fazer um bafômetro em alguma situação, até porque não vai ter blitz que gere esse tipo de fiscalização numa ciclovia, né? Mas isso está acontecendo. De você pensar. Essa semana eu tive um relato de uma pessoa que caiu. Ele estava com uma long neck na mão, ela caiu com a bicicleta de cara, com a face entre o chão e a face, a long neck. E a long neck quebrou com a face da pessoa no chão. Foi aquele alarde, todo mundo achou que a pessoa ia, né, tá toda cortada e tal, mas não, teve um arranhão leve, graças a Deus ali, e seguiu, mas estava com uma long neck, uma cerveja na mão. Tinha tudo para ter uma lesão grave. Tinha tudo para ter muita coisa, né? Então, assim... Como é que... Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, para as pessoas em geral, que as lesões ortopédicas, principalmente, o impacto que isso gera economicamente na sociedade. Quanto é que custa isso? É difícil de mencionar isso, né? Se a gente falar em social, se a gente olhar a parte social, eu vou dar um exemplo simples e objetivo. Um paciente que sofre uma fratura de rádio distal é tratado de maneira conservadora, que teoricamente seria um trauma mais simples, ele precisaria de ficar em torno de 6 a 8 semanas imobilizado e teria que ter pelo menos o mesmo tempo de reabilitação. Então você imagina um prejuízo social para a família, para o empregador, né, e para o próprio Estado, para os próprios cofres, que teria que arcar com esse trauma. E como o colega disse, se nós formos analisar os incidentes, a grande minoria realmente é um acidente. A grande maioria é imprudência e de alguma maneira provocado. Poderia ser evitado, né? Com certeza. É o trauma evitável. Com certeza. Um trauma evitável. Muitos são trauma evitáveis, né? Financeiramente, isso é um custo que é difícil de mensurar. Aqui no Brasil a gente tem dificuldade de mensurar essas coisas. Tem
geralmente são jovens. Se você sair da faixa da adolescência a partir dos 18 anos, às vezes é trabalhador, que tem um custo todo relacionado ao INSS, ao afastamento, à necessidade de uma contratação de um novo funcionário, ao seguro, ao custo. Teve um levantamento feito em São Paulo alguns anos atrás, eu não vou me lembrar exatamente qual ano agora, mas houve uma tentativa de se mensurar o custo médio de um paciente traumatizado no hospital público. Quando se considerou o custo médio, se considerou tudo. Desde tudo que a gente comentou aqui de custo do INSS, afastamento, tempo de afastamento, recuperação, fisioterapia, seguro em caso de veículo, custo material, cirurgia, o custo hospitalar. Então, esse levantamento foi de um custo total de cada paciente. O custo com o seguro, o custo com a invalidez temporária, com a invalidez permanente, enfim. E assim, o número foi assustador. A média foi superior a R$24 mil por paciente. E isso inclui o cara que se ralou e o cara que ficou 6 meses internado por uma lesão, por um traumatismo craniano grave. Então, olha a média de custo de uma pessoa, de um paciente para o Estado como um todo, por pessoa, no custo global do trauma. O que vai gerar isso no SUS, né? Imagina uma campanha que consiga reduzir 20%, 30% do número de acidentes. Quanto seria ou quanto teria de economia para o Estado, para o poder público, de modo geral? Porque investimento em campanhas educacionais é muito mais barato do que tratar inúmeros pacientes internados com trauma de maior energia, né? Então falta realmente conscientização do Estado. Nesse caso do Estado, sem dúvida. Perfeito. Acho que é isso, né, pessoal? Alguma mensagem final aí para os novos novos usuários de bicicleta elétrica? Comprem, mas comprem com bom senso, com educação, procurem se informar a respeito do uso, do manejo correto do dispositivo e tentem, em paz, passar para os seus filhos a maneira correta de lidar com o dispositivo, de trafegar em via pública. E, como nós estamos conversando aqui, é consciência para o dispositivo realmente ser usado como ele deve ser usado. Esse dispositivo, eu acho que é uma realidade, é uma tendência mundial você tentar diminuir o número de veículos a combustão e utilizar outros veículos e transportes alternativos, menor custo, menor poluição. Só que tudo isso tem um preço, né? E como já se falou, a melhor forma é a prevenção. Então, aos pais que compram para os filhos, orientar, educar, de certa forma, vigiar o uso, orientação básica de regras de trânsito que eles precisam respeitar, o uso de equipamento de segurança, isso é fundamental. Precisa haver legislação para regulamentar isso aí, para botar regra no uso, né? Inclusive, eu acho que a nova, com essa regulamentação da prefeitura, estabelece idade mínima de 16 anos. Então, você vai pegar uma faixa etária agora de pessoas que têm mais consciência, mais entendimento das regras de trânsito e até da necessidade do uso de segurança, de dispositivos de segurança, né? Então, eu acho que essa somatória, esse conjunto, vai permitir que a tecnologia seja utilizada da melhor forma possível, como ela tem que ser, com o menor risco possível. Eu acho que a queda e o acidente, ele nunca vai deixar de existir. Mas com essas regras, com esses cuidados, a gente consegue, principalmente, minimizar a quantidade
minimizar a Gravidade. gravidade das lesões, né? E que eu acho que e a perda de vidas, né? Eu acho que isso é o pior de tudo. Ok, eu acho que é isso, pessoal. Queria agradecer aqui, Dr. Jansen, Dr. Carlos Renato aí pela presença. Esse foi mais um Coopercast informando aí a população esses riscos aí novos e se protejam.